deixa eu pensar aqui nas coisas que eu gostaria muito que tivessem me falado, sabe? Então eu entrei na minha cabeça ali, tentei voltar para a minha época de estagiário, minha época de júnior, e pensar nas coisas que eu pensava e os medos que eu tinha, né? Então, como primeiro tópico, essa é uma das coisas que vai te ajudar muito no seu início, não somente para dar visibilidade, mostrar que você entende mais do produto, mas também porque vai tirar muito da sua ansiedade de como o produto está. Então, a ideia é sempre leia todos os documentos do sistema, certo? Então, assim, obviamente, temos alguns casos aí de que a empresa não necessariamente faz documentação do sistema, que é péssimo. Inclusive, caso você não tenha uma documentação feita na hora que você entrou, tente criar, porque isso vai ser muito importante para não somente nossa parte de qualidade, né, do produto, mas também com o alinhamento do time e até mesmo para pessoas novas que chegarem depois, né? Isso vai adiantar muito o processo de onboarding delas, elas vão conseguir performar muito mais rápido. Porém, eu espero muito que essa empresa aí, ela tenha assim uma documentação do sistema, do produto, como ele funciona. Normalmente ele pode estar no Confluence, né, caso vocês estejam utilizando o guarda-chuva da Atlassian. Porém, independente disso, procure esses documentos, né? Fale com o seu manager, fale com o PO do produto que você está trabalhando, ou até mesmo com o desenvolvedor, e procura aonde estão essas documentações. Essas documentações vão fazer você ser muito mais ágil no seu início, elas vão fazer você trabalhar com conhecimento já no produto, entendendo o que o produto deveria estar fazendo e como ele está funcionando, e até mesmo isso vai te ajudar quando você já for fazer testes exploratórios, você consiga entrar em pontos que você não necessariamente fosse entender caso você não tivesse lido o documento. Principalmente, que acontece muito, né? Principalmente se você está trabalhando com back-office, é aquelas features lá que elas foram meio esquecidas, que elas existem, não existem, que ninguém usa, sabe? Isso acontece bastante. Então é bem legal ter essa documentação, porque você consegue ter um histórico da plataforma. E claro, né? Espero que você tenha aí a possibilidade de ter uma documentação. Eu já trabalhei em alguns lugares que tinha uma documentação bem fraquinha. Eu senti a dor que era ter uma documentação mal feita. Então, aí vai mais uma dica meio que bônus dentro desse tópico aqui. Tente sim criar essa documentação caso ela não exista, tá? É muito importante e as pessoas vão adorar você por causa disso, porque a documentação é tudo. Segundo tópico, isso daqui pode ser difícil para algumas pessoas, mais fácil para outras. Principalmente depois de começar a trabalhar remoto, isso pode não atrapalhar, mas ser um pouco mais difícil do que o normal. Porém, a minha dica é pergunte às pessoas. Sim, galera, você aí começou como QA Júnior, você não é obrigado a saber tudo, você não é obrigado a saber as coisas que são específicas, ou até mesmo se você começou aí, você não é obrigado a saber tudo, tá? Principalmente, você começou como júnior, as pessoas vão entender que você tem alguns gaps técnicos, você vai ter alguns gaps de conhecimento de produto, tá? Um júnior, ele tá lá para aprender também. Então, perguntar para as pessoas, mostrar que você está interessado sim em entender aquele produto, né? Ou entender até mesmo a parte técnica, como funciona o sistema, é sempre muito bem visto, tá? Obviamente, a gente tem sempre seus casos, aquela pessoa que não queria que você perguntasse, ou aquela pessoa que não gosta de conversar muito. Porém, no geral, é de extrema importância, principalmente você sendo QA, você tem que entender de como as coisas estão funcionando. Então, nada melhor para perguntar com quem sabe. E aí você vai ser a próxima pessoa que sabe. Mas lembrando, hein, não se esqueça de procurar a documentação primeiro. Isso é muito importante também, justamente por isso que eu falei de ler a documentação, porque tem muita coisa que está na documentação. Então, você pode necessariamente achar uma coisa que está na documentação e responder sua própria pergunta e não ter que parar outra pessoa. Porém, caso essa informação não exista ou você não conseguir encontrar, perfeito, vai atrás de quem entende. E isso até mesmo para a parte técnica. Você se encontrou num problema que você não está conseguindo resolver ali no código, ou você se encontrou num problema na automação, né, que você não sabe como resolver, não sabe como ir para frente, vai lá e pergunta, galera. É sempre muito importante fazer isso. Você, obviamente, né, caso venha um erro, sempre procure o erro, procure entender o erro, procura na internet, vê se você acha, né, nessas pesquisas a solução desse problema, e caso você não entenda, tenta aprender também. Porém, se você ali tá 40 minutos tentando achar a solução daquele problema, sim, vai atrás de alguma pessoa que possa te ajudar. Se tiver outro QA de automação trabalhando aí com você, pergunta para ele, né, seu gerente, ou até mesmo para o desenvolvedor, como é questão mais técnica, né, de automação, às vezes ele pode achar ali alguma coisa que não necessariamente tem a ver só com automação, mas sim com um algoritmo e com código no geral.
Então, time, não tenha medo de perguntar, não é porque você foi contratado como júnior que você tem que saber codar uma automação perfeita, incrível. Inexperiência, isso é muito, muito comum, e as pessoas em volta de você estão esperando esses gaps para serem preenchidos, e elas têm que ajudar você a evoluir nisso. Então fica tranquilo, a empresa não contrata um júnior esperando que venha um sênior, certo? Ou pelo menos não deveria. Mas fiquem tranquilos, isso é muito comum e perguntar é sempre muito bom.